Vamos continuar aqui então com a parte 2 da aula sobre logaritmos, tá? E agora falaremos sobre algumas propriedades deles, tá bom? Serão 6 propriedades fundamentais que vocês meio que têm que saber, tá? Vocês têm que saber de verdade. Porque lá nos exercícios que vai cair na prova de vocês, vai ser especialmente sobre a parte 2 dessa aula, tá bom? Então vamos lá para a propriedade 1. Eu tenho log da multiplicação é igual à soma dos logs, tá? Então aqui eu tenho log de b vezes c na base A é igual a log de b na base A mais log de c na base A, tá bom? Então aqui eu tenho uma multiplicação e vira uma soma. Cuidado, então eu vou escrever aqui a primeira atenção. Cuidado, quando eu tiver log da soma na base A, por exemplo, né? Isso não vai ser igual, tá? É diferente a soma dos logs, né? Log de B na base A mais log de C na base A. Você só vai ter soma dos logs quando tiver uma multiplicação, tá bom? Log de B vezes C. Então, é muito comum a gente confundir isso daqui, tá bom? Propriedade 2. Agora eu tenho uma divisão, tá? Log da divisão é igual à diferença dos logs, tá bom? Enquanto na multiplicação eu tenho a soma dos logs, na divisão eu tenho a subtração dos logs. Muito importante também. Agora, uma famosa propriedade dos logs, né, que todo mundo lembra, e é muito importante, é quando eu tenho uma exponencial aqui no meu logaritmando. Então, eu tenho um b elevado a alfa, um número alfa, na base A. Esse alfa, o que vai acontecer? Ele vai cair. Ele vai cair do lado do log. Então, vai estar aqui o meu alfa, tá bom? E fica alfa vezes log de b na base A. Então, sempre quando tiver um expoente no meu logaritmando, esse expoente vai sempre cair, né? Isso é uma coisa muito boa e que ajuda muito nos exercícios, tá? Então, a propriedade 3 é uma das mais famosas propriedades dos logs, tá bom? Continuando aqui, então, com um exemplo, tá? Eu tenho aqui, então, log de a quadrado vezes b sobre c na base 10. E eu chamo atenção para essa base 10 aqui, tá? Essa base 10 tá esquisita aí, tá bom? Por que tá esquisita? É porque a gente nunca coloca o 10 na base. Quer dizer, coloca, só que ele fica escondido, tá? Então, ao invés de falar log na base 10, eu falo apenas log. Log de a quadrado b sobre c. Esse 10 eu sumo com ele. Esse 10 está escondido, na verdade, ali na base. Mesma coisa quando eu falo, por exemplo, raiz quadrada de 2. O 2 aqui está escondido, né? Mas eu nunca coloco esse 2. Não que esteja errado colocar, mas é feio, né? É tipo, simplesmente, ninguém coloca o 2 aqui. Mesma coisa esse 10. Isso aqui eu coloquei aqui de propósito, né? Para chamar a atenção para vocês que a gente nunca coloca 10 na base. Sempre vai estar escondido ali, vai estar implícito, tá bom? Isso é uma coisa muito importante e que nos exercícios está sempre sem a base 10 ali, está sempre escondido o 10. Enfim, vamos lá, vamos em frente. Então aqui eu tenho uma divisão de log. Quando eu tenho uma divisão, eu tenho uma subtração dos logs, né? Então eu vou ter aqui log de a quadrado vezes b menos log de c, tá bom? Então, continuando aqui, vou continuar aqui embaixo, tá? Eu tenho log de a quadrado vezes b. Eu tenho produto do log, vai ser igual à soma dos logs. Então, eu vou ter aqui log de a quadrado mais log de b menos log de c, tá? Então, a gente faz passo a passo.
com calma para não errar, porque costuma ser bem confuso, cheio de letra, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi aplicar a propriedade 2 da divisão do log. Depois eu apliquei a propriedade 1 do produto do log, tá bom? E por último, eu tenho o 2 como expoente do meu logaritmando no A. Então esse 2 ele vai cair em frente do meu log. Então eu vou ficar com 2 vezes log de A na base 10, só que 10 está escondido, mais log de B, menos log de C. Tá bom? Então, por fim, meu resultado vai ser, portanto, né, log de A quadrado B sobre C vai ser igual a 2 vezes log de A mais log de B menos log de C. E é esse meu resultado final, tá bom? Eu só apliquei as propriedades. Bem simples, bem rápido. Propriedade número 4. Também muito famosa, junto com a propriedade 3, né? São as mais famosas, a 3 e a 4, que é a mudança de base, tá bom? Então eu tenho aqui um log de B na base A, bem genérico. Eu posso mudar a base para uma outra base C, por exemplo, que eu coloquei aqui, né? Então, o meu A, que era a base antes, vira logaritmando. E o meu B continua logaritmando aqui, né? Só que agora eu troquei, eu troquei para uma base C, né? É uma base genérica, tá? Isso é muito útil, tá? E costuma ser muito cobrado a probabilidade 3 e a 4, tá? Então, sempre quando você for fazer o exercício, sempre veja se dá para facilitar fazendo uma mudança de base, tá? Porque eu posso falar para vocês, pessoal, que a maioria dos exercícios de logaritmo, a maioria deles tem que usar mudança de base, tá bom? Então você tem que fazer uma manobra ali, um truque, para que as suas contas deem certo através da mudança de base, tá bom? Vou fazer um exercício lá no final que aplica a mudança de base, tá bom? Então aqui eu tenho como exemplo aqui da mudança de base, eu tenho aqui log de 3 na base 5, tá? Eu posso escolher uma base genérica aqui, que seja conveniente para mim, tá? Então, por exemplo, eu escolho a base 3 aqui. Então eu vou ter log de 3, só que agora na base 3. E aqui embaixo eu vou ter log de 5, agora o 5 virou logaritmando, não é mais base, e a base nova que eu escolhi, que é a base 3, tá bom? O C que é igual a 3. E por que eu fiz isso? Porque aqui em cima, olha só o que eu tenho. Eu tenho um log do logaritmando igual a base. Isso aqui vai ser igual a 1, tá bom? Então eu vou ter aqui igual a 1 no numerador, e no denominador eu tenho log de 5 na base 3, tá bom? Então perceba o seguinte, gente. Perceba uma coisa muito importante aqui. Eu tinha, né, log de 3 na base 5, e agora o que eu tenho? Eu tenho 1 sobre log de 5 na base 3. Eu só inverti, logaritmando para a base, tá bom? E é justamente a propriedade 5 aqui. Eu tenho log de B na base A igual a 1 sobre o inverso, log de A na base B. Então, se eu quiser inverter base para logaritmando, eu faço só 1 sobre log de A na base B. Tudo bem? Propriedade muito interessante também, que eu obtive através da mudança de base, né? E daí assim vocês podem ver que a mudança de base é uma propriedade muito útil e muito importante para a gente. E agora é uma propriedade 6, que é a última propriedade, que é muito interessante aqui também. Eu tenho aqui log de B na base A elevado a alfa. Então aqui eu tenho o alfa elevado à base. Na propriedade número 3, né, eu tinha que o meu alfa estava elevado no meu logaritmando. Aqui o alfa está elevado à base, tá bom?
e funciona quase do mesmo jeito, bem parecido, na verdade, tá bom? Então eu tenho aqui o meu alfa, que é expoente da minha base, ele vai cair para a frente do log também, só que ele vai cair como inverso de alfa, tá? Então, só relembrando aqui, né? É quando eu tinha log de b elevado a alfa na base A, o meu alfa cai para o outro lado, como simplesmente alfa vezes log de b na base A. Aqui, na verdade, vai ser 1 sobre alfa. Essa é a diferença, tá bom? É uma propriedade que não costuma ser tanto cobrada, tá bom? Mas é muito útil para a gente, tá bom? Então essas foram as 6 propriedades fundamentais que vocês têm que saber mesmo, tá? Então, para mais um exemplo aqui, tá? Eu tenho log de raiz de 3 no logaritmando e a base raiz de 27, tá? Então, como a gente resolve isso aqui? Podemos resolver aqui também de um jeito igual na parte 1, né? É fazer igual a x, raiz de 27 elevado a x. Também vai dar certo, pessoal. Mas eu quero resolver usando as propriedades que a gente aprendeu nessa aula, tá bom? Então, vamos fazer desse jeito aqui. Eu tenho log de raiz de 3. Raiz de 3 é a mesma coisa que log elevado a meio, né? E raiz de 27 é a mesma coisa que, né, já que 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3, né? É 3 ao cubo. Só que a raiz vira 3 elevado a 3 sobre 2. Tudo bem? Então, olha só, eu tenho log exponencial no logaritmando. Só que como todo é exponencial, vai cair aqui do lado do log. Então vai ficar meio vezes log de 3 na base 3 elevado a 3 sobre 2. Tudo bem? Pela propriedade 6 que a gente viu agora, essa outra propriedade, quando eu tenho um expoente na minha base, ele também vai cair do lado do log, só que ele cai como inverso. Ele cai como 1 sobre o expoente. Então eu vou ter aqui 1 sobre 3 sobre 2, né? Vou colocar entre parênteses aqui, tá? Vezes meio igual a log de 3 na base 3. Olha só que interessante. Eu posso cortar esse 2 com esse 2. E log de 3 na base 3 é igual a 1. O que sobra para mim? Sobra apenas 1 sobre 3. Então eu tenho aqui, portanto, né? Log de raiz de 3 na base raiz de 27 é igual a 1 sobre 3. Tudo bem? Bem simples. Deixa eu ver se está tudo certo. É isso mesmo. Vamos agora para um exercício do IME de 2012, tá? E apesar de ser do IME, não é tão difícil assim, né? Mas eu decidi pegar ele porque é um exercício muito bom, porque ele vê quase todas as propriedades que a gente viu nessa aula, tá? Então fala assim, se eu tenho log de 2 igual a x, log de 3 igual a y, então quanto que é log de 18 na base 5 em função de x e y, tá? Esse é o exercício do IME aqui, tá? Perceba uma coisa, olha só, eu tenho log de 2 em qual base? Se não aparece a base, então é a base 10. Então eu tenho aqui um 10 escondido e um 10 escondido aqui também, que a gente não costuma colocar. Então, a maioria dos exercícios vai ter o 10 escondido. Inclusive, é só lembrando aqui também, em pH, por exemplo, né, quando a gente aprende pH em química. Não sei se vocês já viram, com arroz provavelmente, que pH é calculado como menos log da concentração de íons H+, tá? Mas a gente não coloca nenhuma base aqui, porque está implícito já que a base 10. Tá bom? Já está implícito que é a base 10 aqui. pH é igual a menos log de H+, tá bom? Vocês vão ver isso, ou eu não sei se vocês já viram com arroz em físico-químico, né? Então vamos lá. Quero saber então quem que é log de 18 na base 5.
Então, eu tenho aqui log de 18 na base 5. 18 é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 2 vezes 9, ou 3 ao quadrado, tá bom? Na base 5 aqui também, certo? Então, aqui continuando, eu vou ter... eu posso fazer uma mudança de base agora, conveniente aqui pra gente, né? E eu vou usar a base 10 aqui, tá? Então, eu vou ter log de 2 vezes 3 ao quadrado na base 10, só que eu não vou colocar nada, sobre log de 5 na base 10. 5, que era a base, virou logaritmando agora. Então, aqui vou escrever aqui. Aqui, nesse passo, eu usei mudança de base. Muito importante mudança de base. Talvez seja a propriedade mais importante para a gente, tá? Mudança de base. Eu apliquei aqui. Então, continuando aqui, eu tenho o produto do log. O produto do log vai ser a soma dos logs, né? Então, vai ficar log de 2 mais log de 3 ao quadrado sobre log de 5. Tá bom? E, de novo, olha só, eu tenho aqui o 2 como expoente do meu logaritmando, ele vai cair aqui do lado. Então, eu vou ficar com log de 2, né? Mais 2 vezes log de 3. Tudo isso sobre log de 5. Então, beleza. Aqui no meu numerador eu tenho log de 2, legal. E log de 3 também. Então, olha só, log de 2 é igual a x, pelo enunciado aqui, né? E log de 3 é igual a y, também pelo enunciado. Porém, temos um problema, um problemão aqui. Log de 5. Eu não tenho log de 5. Lá no problema não é dado log de 5. E tem uma coisa muito importante aqui para a gente, tá? É que é o seguinte, log de 5 é um log muito importante. Então, vou fazer aqui uma observação aqui embaixo, tá? Log de 5 é um log muito comum de cair. É por isso que eu peguei esse exercício também. Log de 5 é a mesma coisa que log de 10 sobre 2, já que 5 é 10 sobre 2, tá? Então, olha só. Então, eu vou ter x, né? Mais 2 vezes y sobre log de 10 sobre 2. Como eu tenho uma divisão aqui de log, vai ser log de 10 menos log de 2. É subtração dos logs, tá? Olha só, log de 10 à base 10 é igual a 1, então eu posso apagar. E log de 2 a gente conhece, né? Que é x. Tá bom? Portanto, a gente acaba o exercício. Então, a gente tem aqui, vou escrever aqui, portanto, né? Log de 18 na base 5 vai ser igual a quê? X mais 2y, tudo isso sobre 1 menos x, tá? É isso mesmo? Isso. Então, lá no exercício é o item A da questão, tá bom? Uma questão do livro de vocês, inclusive, da seção de exercícios complementares lá, na última sessão. Eu esqueci o nome. Então é isso, gente. Logaritmos é um assunto muito importante, por isso estudem. Vou passar isso para vocês e treina bastante, tá? Se tiver alguma dúvida aqui no passo a passo que eu fiz das contas, me chama ou os monitores também. Então é isso, gente. Muito obrigado. Semana que vem, função logaritmo, tá bom? Tchau e até mais.